Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja nos nossos corações. Graças a Deus está. Você ouviu a música, não é? Para se falar com Deus não precisa ter assim, sabe? Tem que ter aquele jeito para falar com Deus. Vou contar uma história bem curtinha para você saber como que é fácil. Tinha um senhor que ele orava o dia inteiro, conversava com Deus o dia inteiro. Nossa, ele tinha uma fé assim. E um dia ele ficou doente. Aí foi para o hospital, o médico falou, você não tem cura, você não tem jeito. E tinha um amigo dele que não tinha fé em Deus. Ele nem conhecia Deus. Eu não sei nem quem que é esse Deus que você fala. E esse amigo dele que não tinha fé foi visitar ele no hospital. Aí ele falou, eu estou triste, o médico falou que não tenho cura, que eu vou morrer, que não sei o quê. Pede a Deus para mim, ora para mim. Ele falou, mas eu não sei como que eu... Ficou lá assim, aí foi embora, né? Na hora que ele ia embora, ele falou assim, Deus, meu amigo, que gosta muito do Senhor, ele está doente, ele pediu para mim falar com o Senhor sobre ele, né? Que precisava curar ele. E foi embora. No outro dia ele foi lá visitar o cara estava de terninho, tudo arrumadinho para ir embora. Aí ele falou, muito obrigado que você falou com Deus, você me curou, tá vendo? Só porque, tá vendo que não precisa ser muita coisa para falar com Deus? Deus ouve todos os nossos momentos, né? E aí, coitado daquele cara, não teve mais sossego, porque todo mundo soube que ele curou o amigo dele no hospital, todo mundo procurava ele depois. Então eu falo para vocês, gente, não precisa ter assim, será que Deus me ouve, se não me ouve? Como é que não? Como é que ele ouviu aquele rapaz lá? Ele ia embora, pensou assim, só pensou e falou. No outro dia chegou lá, o amigo tinha sido curado. Então, façam isso, tenha certeza absoluta. Você pode fazer uma porção de coisa, porque Jesus falou, vós sois deuses. Quando ele quiser que dentro de nós tem um poder tão grande que muitos de nós não conhecemos. Mas nós somos a centelha de Deus. E hoje teremos uma deusa, oradora da paz. Ela vai fazer uma bela de uma palestra, tá? Tenho certeza, se vocês quiserem adquirir uma cópia da palestra dela, pede na livraria. Hoje a palestra é da Elaine. Vamos lá, Elaine, sua vez. Boa noite a todos. Que a paz, que a luz do Cristo some a luz e a paz dos nossos corações. Tem alguém aqui pela primeira vez? Todos que estão pela primeira vez e todos que já são da casa, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre uma proclamação do Cristo, quando ele disse assim, fazei brilhar a vossa luz, brilhe a vossa luz. Essa é uma proclamação do Cristo e é tão gostoso a gente meditar assim nas palavras de Jesus, trazer para o nosso coração, recordar. O significado da palavra recordar é trazer de volta ao nosso coração. Essa proclamação do Cristo, brilhe a vossa luz. E é muito interessante porque nós ficamos pensando, o que será que Jesus queria nos dizer? O que vocês acham? Vão pensando aí para a gente entrar numa sinergia e aí vocês me ajudarem. Brilhe a vossa luz. Percebam que é uma afirmação. Será que nós poderíamos partir do ponto, se é uma afirmação, que Jesus está afirmando que existe luz em nós? Olha que interessante, brilhe a vossa luz. Então é como se ele estivesse afirmando, existe luz em você. E se é uma afirmação de que existe essa luz em nós, poderíamos partir daí, na nossa meditação. E veja, há outro ponto interessante nessa menção, que é assim, ele fala numa ação, são verbos, brilhe, resplandeça, a gente encontra às vezes, resplandeça a vossa luz. Então é uma ação, são verbos, está implícito um movimento, uma ação que nós fazemos. E aí eu fico pensando assim, Jesus não afirma nada à toa. Se ele afirma, brilha a vossa luz, aí eu lembrei do meu filho. Se você não fizer isso, vai dar ruim.
Aí ele fala assim, ó, se eu não fizer isso, vai dar ruim. Porque se ele faz essa colocação de afirmação, significa que há um propósito, que é necessário a gente fazer. E caso a gente não faça, há consequências, que vão ser consequências que não são boas para nós mesmos, porque senão ele não faria essa afirmação. Então a gente parte daí. Vão imaginando o que será. Se nós partimos do ponto que ele afirma que há luz em nós, então talvez esteja íncito nessa afirmação do Cristo um convite a nós, um convite individual. Será que para que nós possamos fazer com que essa luz que existe em nós comece a brilhar do nosso interior para fora, para o mundo, para a nossa vida? Então a gente parte daí, começamos a nossa reflexão daí. E aí nós vamos pensando assim, nós estamos aqui hoje, todos nós, a gente vem buscar sempre luz. Na nossa vida, quando a gente busca o Evangelho, os ensinos do Cristo, nós estamos buscando luz. E principalmente na vida espiritual, não raro, nós buscamos essa luz, mas nós buscamos essa luz fora de nós. E aí não é interessante se a gente volta para o início, mas Jesus disse que existe luz em nós. Mas via de regra a gente sempre busca fora essa luz. Nós estamos buscando, por exemplo, nós buscamos a luz em Jesus, no Cristo, nos bons espíritos, nos mentores, em Deus. E isso é ótimo. Nós devemos fazer isso. E nós temos que fazer isso porque não somos autossuficientes. Nós precisamos dessa luz, desse estímulo que vem de fora. Mas aqui há um ponto aonde Jesus traz essa afirmação: brilha a vossa luz. Jesus nos convida nesse movimento desse verbo, faça a sua luz brilhar, para que nós nos atentemos que nós precisamos começar a ser geradores de luz e não buscar só luz nos outros. Não viver só buscando luz nos mentores. Mas se ele afirma que em nós existe essa luz, então há um trabalho a ser feito. Nós precisamos começar a gerar essa luz na nossa vida. O que vocês acham? Estão falando besteira? A gente precisa começar a pensar um pouco mais ampliado, porque é uma afirmação, um convite do Cristo. E aí nós pensamos assim, por exemplo, às vezes não sempre, a gente vem na casa espírita e nós convidamos os mentores, a espiritualidade, porque uma característica que define um espírito evoluído é a fraternidade. Todo espírito que não é fraterno ainda está um pouquinho longe, não está realmente se predispondo à proposta do Cristo. Então, por isso que a espiritualidade, com a sua luz, ela vem aqui nos auxiliar. Então, vem o Cristo, vem Jesus, vem os mentores, os espíritos médicos, vem com a sua luz nos auxiliar. Então, eles vêm aqui e aí ajuda-nos a fazer a palestra, ajuda-nos nos passes, ajuda-nos nas câmaras de cura, ajuda-nos com a sua luz. Só que aí sabe o que acontece? Quando termina a palestra, quando termina os trabalhos, os passes, eles vão embora. E existe uma lei no universo, que é uma lei que tudo que nós conquistamos por nós mesmos, nós não perdemos. Então essa luz que nós pedimos para o Cristo, é uma luz que Ele conquistou. É uma luz que Ele traçou, palmilhou esse caminho que nós estamos palmilhando, e Ele conquistou essa luz. Os espíritos que vêm nos auxiliar, a mesma coisa. Eles conquistaram essa luz. Mas quando eles vão embora, eles levam essa luz com eles, porque a justa é deles. Eles levam essa luz. E aí, eu fico com a minha, cada um de vocês ficam com a sua. E aí?
na nossa vida, a manutenção, nós sentimos assim apenas uma fragrância que fica gostosa, maravilhosa dessa luz que tem aqui, que eles nos traz. Nós sentimos essa fragrância se aquecer no nosso coração, mas eles vão embora com a luz deles. E nós vamos para a nossa lida, para o nosso dia, com a nossa luz que a gente conquistou no nosso coração. Então, esse é um ponto. Que eu faço para mim sempre e deixo essa pergunta para vocês. A gente vai sair daqui hoje com qual luz? Qual a luz que eu estou disposta a despertar no meu coração? Porque é isso que nós vamos conversar hoje. Refletir um pouco como que a gente vai fazer para despertar essa luz que Jesus falou que nós temos. Brilhe vossa luz. Então ela existe. Vai ter alguns comportamentos, alguns passos que a gente precisa se movimentar, algumas ações para que essa luz brilhe. Então, o que nós não podemos esquecer de vista, nós buscamos muito a luz fora, porque na verdade a gente não confia muito na gente. O irmão Rubens está sempre nos lembrando disso. Não confie em você. Você é maravilhoso, existe luz, existe coisas boas. E essa é a maior verdade que nós precisamos de fato viver. A nossa natureza, o material do qual nós fomos feitos, a matéria-prima, é a mesminha que foi feito o Cristo. Olha que interessante. A mesma matéria-prima que foi feito o Cristo, Madre Teresa, aquela fofa, o Chico, Divaldo, Gandhi, Buda, Paulo de Tarso, a mesma matéria-prima que foi feito esses espíritos de muita luz, foi a matéria que foi feito nós. Então Deus não faz acepção de pessoas. O que significa isso? Não faz gente, não faz espírito melhor ou pior. Faz todos melhores. A nossa procedência é da melhor qualidade. De todos nós. Então nós temos em potencial essa luz. Daí Jesus dizer, brilha a vossa luz. E aí vem a pergunta, qual é a nossa dificuldade? Porque eu também não sei, né? Eu estou aprendendo. Qual é a nossa dificuldade de fazer essa ação que o Cristo fala, brilha a vossa luz? E a gente vai refletir um pouquinho sobre isso, a partir do que a gente estuda, dos tombos que a gente leva, né? Sobre como que a gente faria para brilhar essa nossa luz. Então, lá no nosso dia a dia, sabe? No dia a dia, de segunda a sexta, na empresa, eu, filho, mãe, tô com fome, sabe? No dia a dia nosso, é aí que a coisa acontece. Veja, então assim, essa luz que nós precisamos brilhar em nós, ela precisa ser acionada, marejada, ligada. É um interruptor que existe em nós, que o Cristo está falando, acenda. E aí a gente precisa descobrir como. Aí, nós como seres materiais, nós precisamos muito da matéria, às vezes, para a gente entender um pouco o que é metafísico, o que vai no nosso coração. Então, imaginemos, aqui tem essas lâmpadas. Vocês percebem que elas estão acesas. Mas o que aconteceu para que elas estivessem acesas? Alguém foi lá no interruptor e ligou. Houve uma ação, houve um movimento. Alguém teve que ir lá e ligar essa luz, senão ela ficaria apagada. Pode ser que alguém aí já consiga acender com o pensamento, porque já acontece. Mas não sei, eu não consigo ainda. Tem que ir lá e acender no interruptor. Vocês sabiam que acontece a mesma coisa dentro de nós? A fiação, a estrutura, a usina está prontinha. Está pronta dentro de nós. Mas nós precisamos apertar o interruptor. Nós precisamos acender essa luz para que ela venha à tona no nosso interior. Isso é o que nós precisamos fazer. Então, o Cristo, ele pede que nós façamos esse movimento em nós, para que nós possamos conseguir não viver só da luz de fora, mas viver dessa luz de dentro. Porque evolução, gente, é autonomia.
A espiritualidade vem trazendo isso em livros, vem nos auxiliando. Jesus nos fala isso em tantas passagens. Evoluir é tornar-se autônomo, gerador de luz. Todo espírito puro passou por esse processo de se tornar um gerador de luz. Então essa luz exterior, ela funciona como um estímulo para nós. É um plus, um algo a mais que vem e nos ajuda. Os mentores, a espiritualidade, o irmão Rubens que fundou essa casa com a irmã Marli. Olha quanto estímulo nós temos. Mas não é para a gente ficar dependente da luz deles. É para que nós possamos nos inspirar, estimular e gerar luz dentro de nós. Porque evolução é isso, aprender a sermos geradores de luz. Para que nós possamos também fazer luz. Então, tudo isso, essa é a proposta do Cristo nessa frase. Quando ele diz, brilha a vossa luz. Aliás, me parece que cada vez mais que a gente vai estudando o Evangelho do Cristo, nós vamos chegando nessa conclusão que a grande tarefa, a principal tarefa nossa é o acender desse interruptor, dessa luz que existe no nosso coração. Por exemplo, quando Cristo diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vai ser acrescentado. Aonde é mesmo que ele falou que está esse reino? Onde? No nosso coração, dentro de nós. Se é buscando esse reino que tudo mais vai ser acrescentado, é fazendo brilhar essa luz que nós vamos ter luz na nossa vida. Nós vamos ter que deixar de acreditar que nós não somos capazes de fazer luz, que a gente depende eternamente da luz dos outros, da luz dos espíritos de luz, mas que nós possamos começar a ampliar o nosso horizonte. E contar com o auxílio desses espíritos, sim, mas começar a fazer luz, gerar luz em nós mesmos. Então, essa é a primeira tarefa. A gente começar a cogitar que essa luz existe em nós e que nós precisamos movimentá-la. Porque é como diz o poeta, né? Se nós vivemos longe da luz, nós vamos viver longe dessa luz quando nós não cogitamos acender essa luz no nosso próprio coração. Porque o que de fato sustenta nós todos na nossa vida, no desafio nosso, é aquilo que nós construímos de dentro para fora. Você pode ser uma incrível literata, saber muita coisa, intelectualizar-se, mas o que sustenta o indivíduo é o quanto ele já produz de luz do seu coração. Porque nós estamos cansados de ver pessoas que não frequentam escola, que não estudam, que não leem, mas têm um comportamento diante dos desafios diferente, porque aprendeu a gerar essa luz dentro de si. Então, essa é a tarefa primeira que nós precisamos fazer, ter essa consciência, que nós somos capazes e queremos gerar essa luz no nosso coração. E aí eu trouxe aqui uma menção do André Luiz, daquele livro Agenda Cristã, não sei se vocês conhecem, que diz assim, ele vai nos ajudar a ampliar um pouquinho o nosso olhar, como que a gente faz essa maratona de gerar luz a partir de nós. Ele diz assim, diante da noite, não acuse as trevas, aprenda a fazer lume. Olha que profundo. Diante da noite, não acuse as trevas, aprende a fazer lume, ou seja, a fazer luz. Então, André Luiz, vamos raciocinar aqui com ele. Ele nos fala de uma noite, mas aqui André Luiz não está falando dessa noite física, depois das 18, que fica escurinho. Essa noite que André Luiz fala aqui é a noite que todos nós espíritos imperfeitos passamos. Se já passamos, já conhecemos ou estamos passando, ou com certeza vamos passar. É aqueles conflitos interiores. É quando nós estamos mergulhados naquilo que a gente chama de problemas, nos nossos desafios, e que não parece uma noite na nossa vida.
Meu Deus, não vai mais passar essa noite, a gente fala. Quantas pessoas no mundo estão mergulhados nessa noite? Nessa noite profunda, nessas trevas, nessa escuridão que André Luiz fala aqui. Então essas pessoas que estão mergulhadas, ou nós, quando nós buscamos, na maioria das vezes nós buscamos ajuda na casa espírita, na igreja, onde quer que seja, buscamos alguém porque estamos nessa noite e pedimos ajuda. Me ajuda, porque eu não sei porque que está acontecendo comigo. Eu não estou entendendo o que eu faço, eu quero sair dessa situação, mas não consigo. Qual de nós não passamos por isso? Eu preciso de ajuda, eu quero sair dessa noite da minha vida. É essa noite que André Luiz está falando aqui. E aí é muito interessante, porque veja só, ele diz assim, vamos partir, qual é a proposição do mundo espiritual para quando nós estivermos nessa noite, a gente aprender a fazer luz. Vamos partir do ponto daquilo que ele não fala. Primeiro vamos descartar o que a gente não pode fazer. Então ele diz assim, diante da noite não acuse as trevas, aprenda a fazer lume. Então a proposta do plano espiritual, vocês percebem que não vem nada do tipo assim, ó, Elaine, João, Reginaldo, seu Rubens, fica tranquilo, não precisa fazer nada. A gente vai iluminar a sua vida, vai tirar todos os desafios do caminho. Beijo, tchau, você está livre. Vocês percebem que não vem uma orientação desse tipo? Não faça nada. Nós vamos tirar o desafio do seu caminho, você pode ir para uma ilha deserta, rede de coco. Não é essa a orientação que vem. É uma orientação diferente. Ele diz assim, o André Luiz ele é muito elegante, né? Ele fala pra gente com uma elegância, poético. Ele diz, diante da noite não acuse as trevas, aprenda a fazer luz. Não acuse as trevas. Então, se a gente estiver nessa noite, a primeira coisa que nós vamos lembrar, nós não vamos acusar as trevas. Nós não vamos acusar ninguém. Aliás, nós não vamos acusar nem nós mesmos. Porque isso é culpa. Senão a gente entra no processo de, ai meu Deus, eu não valho nada, olha o que eu fiz. Não, não é por aí. Nós não vamos acusar. O André Luiz fala, primeira coisa, não acuse. Aprenda a fazer luz. E aí depois ele fala, aprenda a fazer luz. Então você vai, diante dessa noite, lembrar o que é trevas. Trevas é somente a ausência de luz. Diante dessa noite, nós não vamos acusar ninguém. E aí só isso aí já vai dar uma clarada. Porque a partir daí nós já vamos estar acendendo uma fagulha. Nós não vamos acusar ninguém e nós vamos, nem a nós mesmos, porque nós vamos buscar despertar apenas para a autorresponsabilidade. Porque o André Luiz diz assim, né, que a gente não deve acusar e aprende a fazer luz. Aí ele dá qual é o remédio que a gente tem que fazer. Então é como se ele dissesse de forma elegante para nós assim, ó, se você está na treva, se você está na noite, é porque ou você não aprendeu ainda, ou você não está fazendo luz na sua própria vida. Então vamos começar, bora trabalhar, começar a produzir essa luz. Só isso. A gente produziu a luz na nossa vida, acabou a noite. Porque treva é a ausência de luz. Então essa é a dica dele, a autorresponsabilidade. Então a gente não vai acusar ninguém, responsabilizar os outros, porque isso não está acontecendo, é por causa do marido, da sogra, do patrão. Não, nós não vamos acusar ninguém, porque nós somos responsáveis pelo nosso bem-estar. Cada sentimento, cada pensamento nosso, nasceu do nosso coração. O nosso coração é o centro da nossa vida. Nós estamos no centro da nossa vida, aqui está o nosso coração. E a nossa vida orbita em torno do nosso coração. Tudo que sai do nosso coração, luz ou treva, ilumina a nossa vida. Então é aí o ponto que nós temos que mexer. Aí essa é a primeira grande tarefa que a gente tem que fazer. Então confia.
Confia, eu estou aqui, eu confio que os bons espíritos estão me ajudando, que a gente vai conseguir junto refletir nessa mensagem. Confia que a gente está sendo amparado, sobretudo por essa luz de Deus. Mas quando nós sairmos daqui, nós vamos ficar eu comigo e você com você. E aí nós vamos ter que fazer a manutenção dessa luz. Então quer dizer, buscar fazer brilhar essa luz é buscar o melhor em nós, trazer esse melhor de nós e fazer com que ele se manifeste no mundo. Isso é fazer brilhar a nossa luz. Vocês já pararam para pensar, quando a gente fala assim, às vezes é muito comum a gente falar assim, nossa, aquela pessoa é iluminada. O que você quer dizer quando você fala isso? Já pensou? A gente tem um hábito de falar coisas que a gente não reflete. O que quer dizer aquilo? Aquela pessoa é iluminada. Sabe o que significa essa pessoa que a gente olha e fala é iluminada? Ela está no seu melhor momento, no seu melhor comportamento. Eu estou falando de uma iluminação verdadeira, não é um brilho horizontal que o mundo coloca de fama, esse tipo de coisa. Não. Quando nós olhamos para alguém e fala assim, nossa, aquela pessoa tem um brilho. E nós achamos que esse brilho, que essa iluminação depende de um lugar de destaque. Não é verdade. Tem muita mãe iluminada fazendo aquela janta gostosa para o seu filho em casa. O escultor que esculpe aquela obra de arte com paixão, ele está no seu melhor, ele está iluminado. Aquele músico que toca, executa aquela música da forma que ele dá o seu melhor, ele está iluminado. Então, quando nós trazemos o nosso melhor, nós estamos com a nossa luz acesa. Simples assim. Faz brilhar a sua luz, fique no seu melhor. Traz o melhor do seu coração no seu dia a dia. Aí é quando nós acendemos essa nossa luz. Então, estamos desobstruídos nesse momento. E aí o nosso coração, o que é o acender dessa luz se não deixar Deus fluir do nosso coração? Porque essa luz, na verdade, é Deus no nosso coração. Quando nós estamos desobstruídos, o nosso coração flui nessa luz. E aí as pessoas, a gente olha e fala, aquela pessoa está iluminada. Então, muitos de nós podemos estar pensando assim, mas como que nós podemos, então, de fato, no nosso dia a dia, aprender a fazer essa luz que o André Luiz está falando? A gente tem muitos meios, e tudo na vida é exercício. A gente tira a habilitação e a gente fica bom no volante como? Exercitando. A gente faz determinada tarefa e você faz melhor quando você exercita. A nossa vida, ela é feita de exercício. Nós perdoamos por exercício, nós amamos por exercício, nós fazemos luz por exercício. Então a gente vai dar 3 sugestões aqui que eu tenho certeza que todo mundo aqui já faz. E aí a gente vai ampliar essa sugestão para a gente fazer brilhar essa nossa luz da nossa vida. A primeira sugestão, que é de um exercício, nós vamos sair hoje daqui substituindo reclamação por gratidão. Reclamar apaga a luz, gente. Agradecer acende a nossa luz. Observa isso. Quando você está grato, o seu olho brilha e você fica aceso, a sua luz acende. Reclamação apaga, rebeldia, esse país e não sei o que, esse político. Isso apaga a nossa luz. Gratidão acende a nossa luz. Tem um livro, Crônicas, eu anotei aqui para não esquecer, Cartas e Crônicas. Tem um capítulo que eu adoro pontuar que chama Belarmino Bicas. Morreu 20 anos antes do tempo. Porque essa história de que morreu porque Deus quis não é bem assim. Nós precisamos estar atentos. Lá André Luiz fala, Belarmino Bicas morreu 20 anos antes porque era mal-humorado. Então o que é longevidade não é só coisas que vêm de fora. Tomar Danone, fazer exercício, é nós de dentro para fora.
nós temos bom humor na nossa vida, sermos gratos. A gratidão acende essa luz e faz com que a gente acesse esse céu que existe dentro de nós. Porque nós fixamos o nosso olhar naquilo que nós queremos sair. É meio paradoxal. Então nós fixamos o nosso olhar na reclamação e tudo aquilo que a gente bota a nossa consciência, nós cultivamos e aquilo cresce. E aí nós nos vemos enroscados naquilo e isso apaga a nossa luz. Então essa é uma proposta para que nós possamos então ver na nossa vida quais as suas vantagens. Olha hoje para você, olha para a sua casa, para o seu lar, para a sua família, para aquilo que você tem. Faça uma aferição, um inventário de tudo aquilo que você tem de positivo hoje, que eu tenho certeza que são muitas coisas. E comece a agradecer. O segundo exercício que nós propomos é nós subirmos uma oitava nessa gratidão, um passo a mais. Porque assim, é muito fácil agradecer quando tudo tá bom, né? Quando a gente olha para a nossa vida e fala, eu sou maravilhoso, sou maravilhosa, está tudo dando certo, obrigada, Jesus. Isso não é ser grato. Ser grato de verdade é agradecer por tudo. E aí, para que nós possamos gerar luz por agradecer por tudo, nós vamos ter que buscar estudar, conhecer as leis, conhecer o Evangelho, servir ao próximo, autoconhecimento, autodescobrimento, porque aí a gente começa a compreender aquela frase do Paulo, tudo concorre para o nosso bem. E se tudo concorre para o nosso bem é porque existe uma lei, e essa lei é justa. E se essa lei é justa, eu confio. E se eu confio, eu aceito. E se eu aceito, eu vivo pela minha natureza, que é divina. E aí eu passo a agradecer tudo que acontece na minha vida. Eu conheço as verdades para que ela me liberte, como diz o Cristo. Existe a verdade maior, mas existe verdadezinhas na nossa vida que nos prende. Então pergunte hoje para o seu coração qual a verdade que eu preciso conhecer para que eu possa me libertar e de fato ser grato por tudo que está acontecendo na minha vida. Esse é um exercício muito bom para a gente fazer luz. E por último, o último exercício é alivie o seu coração, tire o peso, corta as amarras dos sentimentos que não são bons e deixa o seu balão subir. Deixa o seu coração leve. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Não é assim, Reginaldo? Né? Então, coração puro tem luz dentro dele. Coração pesado não tem luz. Aquela experiência que veio, que te machucou, deixa aí. Recolha os aprendizados. Eu quero aprender logo isso. E deixa aí. Deixa o seu coração fluir. Só guarde coisas positivas no seu coração. Isso vai acender a luz. Conclusão da nossa conversa. Não existe um lugar fora, delimitado fora de nós, que existe essa luz que nós tanto procuramos. Essa luz está no nosso interior. Essa luz está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. E foi o Cristo que nos disse isso. E tantas outras correntes filosóficas, religiosas, espiritualistas, como vocês quiserem chamar, concordam. Por exemplo, o reino de Deus está dentro de vós, disse o Cristo. E aí o pensamento, tem um pensamento, uma afirmação dos Vedas que diz, tu trazes em ti um amigo sublime que não conheces. E uma outra afirmação dos persas, vós viveis num armazém cheio de riquezas e morrei de fome à porta dele. Que duro isso. Existe em nós essa luz. Façamos como Leon Denis nos propõe, movimentemos as potências da nossa alma. Querer, saber e amar. Quem quer, busca. Quem busca, se capacita. E quem se capacita, norteia a sua vida na vivência pelo amor. Que brilhe a nossa luz. Muita paz. A gratidão a todos.